nós temos convidados especiais que nos falarão, mesmo que brevemente, dos principais documentos do Papa Francisco e que também apontam como que rumos para a igreja, comunhão, participação e missão. São setas. Estes documentos do Papa são setas que estão apontando para onde a igreja deve caminhar para ser mais fiel ao Evangelho, para ser mais fiel a Jesus Cristo, para que a gente realmente possa, como igreja, corresponder ao amor de Deus, ao Evangelho de Jesus, sendo verdadeiramente sinais de unidade entre nós e com Deus no tempo de hoje. Para iniciar esse momento, eu convido o Padre Leonardo Pereira, nosso vigário-geral, assessor também coordenador diocesano de pastoral, também acompanha o Seminário São José. Então, ele vai nos abrir esse momento, vai nos falar um pouquinho sobre a chegada do Papa Francisco na igreja 10 anos atrás. Muito obrigado, Padre Volney. Uma boa noite a todos. Vocês sabem que a rede de oração do Papa, que é conhecida como Apostolado da Oração, tem sempre uma intenção do Papa para o mês. Vocês sabem qual é a intenção deste mês? Rezar por ele. Não é que ele seja convencido, mas é que ele precisa, né? Rezar por mim, ele fala, né? Rezar por mim, a favor, ele brinca. Então que a gente possa também oferecer essa noite de reflexão pelo nosso Papa. Então todos aqueles que vão dar algum depoimento, que vão aqui falar, e vocês que estão aqui escutando, que nós possamos fazer este exercício de oferecimento. Oferecer a nossa atenção, oferecer a nossa inteligência pelo Papa, como uma grande oração de nossa diocese neste mês de novembro. Muito bem, eu preparei alguns slides muito rápidos agora para fazer a abertura. Então, aliás, eu que tenho que passar, né? Ok. Olhem bem. 10 marcas para recordar os anos do pontificado do Papa Francisco. E eu acabei procurando no IHU, que é um site que procuro ler com atenção, e encontrei em outros artigos também uma panorâmica dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Então, esta minha mensagem eu busquei nestes autores aqui presentes, além, obviamente, do próprio Papa Francisco, para ser honesto intelectualmente com vocês. Ângelo Ricordi, doutor em teologia pela PUC, Wagner Fernandes de Azevedo, que é um mestre em ciências políticas, e o diplomata brasileiro Rubens Recupero, que fez um caminho de fé bastante interessante. Pois bem, gente, olhem só que interessante. No dia 9 de março de 2013, em Roma, logo depois do anúncio do Papa Bento, que ele deixaria o papado, então os cardeais foram chamados a Roma. Eu estava lá, não cardeal, né? Mas estava lá estudando, tá? E um cardeal, numa das conferências gerais, lá nesta data, o cardeal cubano chamado Jaime Ortega, ele revelou que na conferência deste dia 9 de março, que antecedeu a eleição de Francisco, o cardeal Bergoglio descreveu qual deveria ser o perfil do próximo Papa. Aliás, todos tinham essa liberdade de poder falar
como que deveria ser o Papa, qual o perfil do Papa que a nossa igreja está precisando para este tempo. Porque nós temos que entender que cada Papa responde a um tempo. Cada Papa responde a um tempo. João Paulo, a gente viu tantas vezes o Dom Armando falando para nós do Papa João 23, do Papa Paulo VI, respondendo a um tempo, e assim de uma forma tão profética, projetando a vida da igreja. Pois olhem, vamos ler juntos o que Bergoglio, o cardeal, falava no microfone na hora da conferência? Vamos ler? Um homem que, através da contemplação de Jesus e da adoração de Jesus, ajude a igreja a sair de si mesma rumo às periferias existenciais, que a ajude a ser a mãe fecunda que vive da doce e reconfortante alegria de evangelizar. É o projeto do Papa. Impressionante como ele conseguiu condensar nestas poucas palavras aquilo que ele acredita. Daí, no dia 13 de março, na Capela Sistina, eles passam por um escrutínio, me parece que 2 escrutínios. Eu estava lá na Praça de São Pedro nesta hora, depois de uma prova difícil de Bíblia. Fui para lá para descansar um pouco. No fim da tarde, estava começando a garoar, e daí, de repente, a fumacinha branca. E acontece isto. Ele é eleito Papa e se apresenta para o mundo. Vocês lembram? Assistiram pela TV, né? Nós lá na Praça de São Pedro não conseguimos identificar o nome. A gente teve que ligar para o Colégio Pio Brasileiro para que alguém nos dissesse como é que é o nome do cardeal que ficou Papa, porque lá o som estava muito ruim. A nossa igreja, né, gente? Muitas vezes o som é sempre muito bom, né? Mesmo na Praça de São Pedro. Qual foi a primeira palavra do Papa? Boa noite, buonasera. Quebrou o protocolo, total. Quebrou o protocolo. E depois ele diz uma outra palavra bem interessante. Como é que é? Foram buscar um Papa lá no fim do mundo. Argentina, né? E terminada a audiência, depois dele conceder a bênção, ele fez um gesto, que é aquele que está naquela foto, que fala muito daquilo que ele é e daquilo que ele iria pregar para o mundo. E que ele diz em todíssimas as audiências que ele faz. Vocês sabem qual é a frase? Rezem por mim. Ok? Então eu quis fazer essa introdução para ajudar a gente a entender que nós estamos agora em 2023, 10 anos do pontificado do Papa. Ele escreveu inúmeros textos, inúmeros documentos. Eu aqui citei aqueles que achei interessantes de colocar assim, simplesmente o título e os anos, né? A exortação apostólica Evangelii Gaudium, a bula Misericordiae Vultus, que ele abre o ano da misericórdia, 2016, a encíclica Laudato Si, 2015, a exortação apostólica Amoris Laetitia, a exortação apostólica Christus Vivit, depois o documento de Ado Dabi sobre a fraternidade humana, um moto próprio Vos Estis Lux Mundi, em que ele estabelece as regras por causa dos casos de abuso na igreja, um documento bem importante. 2020, a encíclica Fratelli Tutti. 2021, o moto próprio Traditionis Custodes, sobre alguns elementos de disciplina na liturgia. 2022, a carta apostólica Desiderio Desideravi, que a gente acompanhou a fala ontem do nosso querido bispo. Então, gente, o que nossa equipe aqui da teologia
da diocese pensou, que a gente deveria construir um tecido sinodal, algo coletivo, para fazer valer aquilo que o Papa está pedindo para a nossa igreja. Então nós pensamos em fazer esse exercício, contando com a ajuda de irmãos e irmãs que vão nos apresentar alguns destes documentos em cerca de 10 a 15 minutos, cada um deles, e nós vamos acompanhar para beber da teologia do Papa Francisco. E ao final eu partilho aquele documento daquele primeiro autor que eu apresentei no início para vocês. Padre Volney, quem são nossos convidados? Legal, que bom. Nós queremos então convidar nosso bispo Dom José, que vai falar sobre a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Depois, o padre Gilney Fronza, que é pároco da paróquia do Pio X, vai falar para nós sobre a Laudato Si e a Laudato Deum, que agora é a segunda parte da Laudato Si, né? O Antônio e a Fabiane Paza, que são leigos da coordenação da Escola Diaconal e da Comissão Diocesana de Liturgia, vão falar para nós da Amoris Laetitia, sobre a família. O padre Gustavo Pedrebon vai falar sobre a Christus Vivit. Ele é assessor do setor juventude da nossa diocese. E a Bea Vargas, que é leiga, coordenadora nacional do Ministério de Pregação da RCC, nossa amiga de várias pastorais e pregações, né? Vai falar sobre a Fratelli Tutti, sobre a amizade social. Estes, então, são os nossos convidados para conversarem conosco, para debaterem e falarem um pouquinho dos principais. Teriam outros, né, como o padre Leonardo nos falou, outros documentos muito importantes, mas nós pensamos nestes para procurarmos tecer, então, esse conjunto da teologia e também do programa da missão do Papa Francisco. Então, a palavra, Dom José. Boa noite. Primeiramente, eu já vou dizendo, né? Faz muito tempo que eu não saí de uma sala de aula, então não se assuste, né? Mas é sempre uma alegria poder encontrar o povo de Deus, as lideranças, porque juntos nós estamos a caminho da casa do Pai. Eu penso que sempre temos que ter um coração aberto para deixar que o Espírito Santo ilumine também os nossos passos, a nossa caminhada de povo de Deus. E eu gostaria, assim, de primeiramente fazer uma breve resumo quando nós falamos do papado. Eu não quero ser professor de história aqui, mas é bom a gente sempre ter uma memória histórica da figura do Papa nos últimos 100, 120 anos na história da Igreja. As mudanças que aconteceram, quando os papas deixaram de ser, digamos, reis, etc., na forma, para serem pastores. Se nós olharmos no século XIX, o Pio IX ele foi um pontificado muito longo, num momento muito difícil. A Revolução Industrial da Europa, as guerras que derrubaram as casas imperiais, toda aquela mudança, um monte de pobreza, a realidade, por exemplo, da unificação da Itália, que impactou muito a vida da igreja, né, dos milhões de italianos que tiveram que migrar, aquela situação, os reinos que desapareceram, tantas situações que marcam a vida da igreja, as ordens religiosas tiveram as propriedades confiscadas e tudo, e aí vem um Papa Leão XIII, já bem idoso, escreve a Rerum Novarum, a primeira encíclica social da igreja, onde a igreja começa a olhar o mundo dos operários, dos imigrantes, toda essa realidade que afeta a vida do povo de Deus. Depois veio um Pio X, um Papa que vai, ele mesmo dá catequese, renovar tudo em Cristo.
Catecismo de Pio X, que tem mais de 60 anos que nem eu, estudamos aquele catecismo ainda quando fizemos a primeira comunhão. Então, o Papa que se preocupa com a iniciação à vida cristã. Aí veio o Papa Bento XV, a Primeira Guerra, o horror da guerra, as trincheiras, milhões de mortos, etc. E o Papa querendo intermediar essa situação e nunca foi ouvido. Aí vem um Papa Pio XI. Aí Marconi descobre a questão da comunicação e o Papa insiste que ele monte a Rádio Vaticana. Porque o Papa Pio XI já percebeu o quanto era importante a igreja se comunicar com o povo através dos meios de comunicação moderna, que é a rádio que estava começando. E foi tão importante, na Segunda Guerra, tudo, a igreja ter um instrumento de comunicação. Depois veio o Pio XII, todos os horrores da Segunda Guerra. Aí veio o João XXIII, um Papa bem idoso, um nono italiano muito bom, assim, tá? E disseram, não vai fazer nada, só para acomodar essa passagem. Mas de repente um dia ele levanta, não sei se não tinha dormido bem, e teve a missa lá de São Paulo fora dos muros, e ele disse, a igreja precisa fazer um concílio. Por que ele disse isso? Porque na Segunda Guerra se encontraram jovens de todas as realidades do mundo. Da América foram para a Europa, se encontrou com os europeus e tantas realidades. E os jovens passaram a perceber que tinha outras formas de viver, etc. E a igreja também começou a perceber que a linguagem dela já não tocava a vida dos jovens e de tantas realidades da sociedade. E o João XXIII disse, a igreja precisa fazer, digamos, uma atualização, adornamento, que eles dizem, italiano. E convoca o concílio, que o próprio Paulo VI, que era cardeal de Milão, quando soube pela notícia do rádio que o Papa João XXIII ia fazer o concílio, ele ligou com um amigo e disse, Deus, esse Papa está louco. Imagina que vespeiro que vai ser na igreja, fazer um concílio. E ele teve que pegar o vespeiro na mão depois, sucedendo João XXIII. Um Papa que falou para as crianças, falou para os casais, falou assim de uma forma muito paterna, muito próxima, que as pessoas se sentiram representadas e envolvidas naquela realidade. Um pastor, Papa Pio IX, Papa Pio XII, ele já era fruto de uma realidade ainda de um Papa muito senhorio, muito coisa, e o João XXIII já quebrou, porque ele tinha sido núncio em vários lugares. E ele, acima de tudo, tinha se preocupado muito com salvar as pessoas na Segunda Guerra, daqui e dali escondendo. E aí depois dele, Paulo VI assume essa realidade de levar a parte do concílio, concluir o concílio, justamente nesse assentamento do concílio, que trouxe tanta crise na igreja. Milhares de religiosos consagrados, deixaram a vida da igreja, deixaram o ministério, deixaram a consagração, o sacerdote. E aí vem o João Paulo I, rápido, o João Paulo II, que traz toda a experiência do outro lado da cortina de ferro, de uma cultura eslava, de uma igreja que vivia uma realidade de comunismo e prisioneira daquela situação como um todo. E ele vem e assume a cátedra de Pedro. Mas ele tinha sido professor universitário, sempre empenhado com a juventude e tudo mais. E ele já deu um sopro novo, porque era depois de tantos anos um Papa que não era dali da Itália. De uma outra cultura, uma outra experiência de igreja. E ele também governou muito tempo. Vem um Bento XVI, que era um catedrático, um doutor, um teólogo, finíssimo. Eu encontrei muitas pessoas que voltaram para a igreja depois de 30 anos mais, quando começaram a ler os livros do Papa Bento XVI. Reencontraram novamente a fé. Na nossa realidade brasileira, ele foi tão questionado, desprezado e às vezes criticado, mas era um homem de um profundo amor à igreja. Tocou na situação da pedofilia, com coragem, e quando ele percebeu que as forças não davam, ele quebrou um tabu, saiu de cena, para que outro assumisse. Porque a missão da igreja é maior do que
da figura do Papa só na coisa. Então, esse sair de cena abriu justamente esse espaço para uma nova realidade. E essa nova realidade não mais centrada na Europa. 1.500 anos, 2.000 anos, perdão, né? Os papas ou foram dali da Europa, de alguma região, alguns só de fora, da Síria, mas sempre dali. E a Igreja da América... Como é que... E a Igreja da América, um dia perguntando para alguém, será que não está na hora de ter um Papa americano? E alguém de lá disse, esperem mais 500 anos. Mas nessa realidade, a gente sempre teve a mão de Deus, o sopro do Espírito. E aí naquela coisa vem esse homem. Ele já era para ser emérito na Arquidiocese de Buenos Aires. Ele já tinha passado 75, 76, estava indo para 77. E ele, também um homem de idade, que nem que nem João 23, mas veio e surpreendeu. Quando ele foi eleito, então, o 26º Papa da Igreja Católica, 13 de março de 2013, então assumiu o pontificado 19 e marcou o início de uma mudança histórica na sucessão da Cátedra de Roma. Histórica. Ele foi o primeiro Papa das Américas e alguém que veio da periferia do mundo. Ele mesmo disse, o Papa do fim do mundo, que Deus perdoe vocês que foram buscar um Papa no fim do mundo, ele disse, de uma realidade latino-americana, marcada por uma mistura cultural de nativos, africanos, espanhóis, portugueses, italianos, alemães, uma centena de povos e culturas diferentes. E nesse contexto sociocultural se desenvolveu a Igreja Católica na América Latina e no Caribe. Ora, todo Papa leva para o seu ministério a experiência da igreja que o gerou, como fiel, como padre, como bispo, e onde também ele exerceu o seu ministério. Ele como jesuíta, eles têm uma grande formação acadêmica, mas ele, além de toda a formação acadêmica, quando ele foi nomeado depois bispo, depois arcebispo de Buenos Aires, ele sempre teve uma preocupação pastoral. A grande Buenos Aires, cosmopolita, dos anos 40, 50, do Perón, das festas, essa ficou para trás. A Buenos Aires que Francisco cuidou, do povo de Deus, cheio de periferia. De gente que veio de todos os lugares da Argentina, das favelas, dos empobrecidos, dos desempregados, dos catadores de papelão na rua. É essa a realidade que São Francisco cuidou como Papa, como cardeal, como bispo, arcebispo de Buenos Aires. O Papa Francisco leva para a sua missão, então, do sucessor de Pedro, a fé, as alegrias, as dores e as esperanças da realidade do povo de Deus do nosso continente. Do nosso continente. Que na verdade representa também os anseios da igreja, do povo de Deus, de todos os continentes. Da África, da Ásia, dos Emirados Árabes, de toda aquela região de imigrantes. Da realidade da Europa tomada por imigrantes. E essa realidade que ele leva, então, no seu pontificado, porque é a realidade praticamente de todos os países da periferia do mundo, que sempre foram vistos com uma certa distância, como cristãos meio pagãos, por assim dizer, mas um povo marcado por uma devoção, por uma fé, uma devoção popular, de imigrantes que deixaram o lugar que conheciam e tudo mais, vieram começar a vida nesses lugares, desprovidos de tudo, mas trazendo no coração a força da fé, do recomeçar, do se encontrar, do constituir comunidade.
de desenvolver os países, ou contribuírem para o desenvolvimento dos países para onde foram. Quantos desafios, quantas provações, mas também a força da fé. A força da fé desse povo de Deus. Então, quando ele foi eleito, todo mundo esperava que ele escrevesse alguma coisa. E ele ficou refletindo um bom tempo, o Papa Francisco, até então fazer a exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é justamente onde ele coloca, né, a questão ele escreve aos bispos, ao clero, às pessoas consagradas, fiéis leigos, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Porque ele levou na bagagem também uma outra experiência bonita aqui do continente latino-americano e do Caribe. A alegria do Evangelho, ele disse, enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus quando se deixam salvar por Ele. E são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar. Quero com esta exortação dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora marcada por essa alegria, indicar caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos. Já estamos há 10 anos caminhando. Então, na verdade, o Evangelii Gaudium já foi um programa de pontificado do Papa Francisco, que está sendo agora desdobrados nos vários documentos que se sucederam e que estão acontecendo na vida da igreja, sínodos, etc. Mas o programa ele lançou lá no Evangelii Gaudium. Uma alegria que se renova e se comunica no mundo com oferta de consumo, mas também marcado pela tristeza individualista, que brota do coração comodista e mesquinho, da consciência isolada, quando a vida interior se fecha aos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, não se ouve a voz de Deus, não se goza da doce alegria do amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Esta não é a vida no Espírito que jora do coração de Cristo ressuscitado. Todos os cristãos, diz o Papa, em qualquer lugar e situação que se encontrem, estão convidados a renovarem hoje mesmo seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele. A força da missão, de serem tocados por Jesus, de encontrar Jesus, de nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus. Era essa força justamente que o Papa Francisco, essa força que traz na sua justamente Evangelii Gaudium. E se olharmos os livros do Antigo Testamento, eles pronunciam essa alegria da salvação. Quando a gente olha o profeta Isaías, a realidade do exílio, tanto isso, e Isaías coloca então a sua missão de profeta, alimentando essa esperança do povo, um povo tão provado, né? Nos acontecimentos da vida, com a notícia da vinda do Messias. A realidade está difícil, mas vai vir o Messias. Não desanimem, resistam, confiam. Deus está caminhando conosco. Os nossos antepassados já passaram por tantas provações, mas Deus ouviu o clamor do nosso povo no Egito e trouxe esse povo de volta para a terra prometida. Isso, justamente quando ele fala de um alto monte, arauto de Sião, grita com voz forte, arauto de Jerusalém. A criação inteira participa dessa alegria da salvação. Cantai aos céus, exultai de alegria. Ó terra, rompei em aclamações, ó montes. Na mesma direção escreve o profeta Zacarias, o profeta Sofonias, alimentando essa caminhada. Por isso o Papa, ele olha muito que nós temos que sair daquele marasmo, de vivermos a fé como um peso, para colhermos a alegria como graça de Deus. O Evangelho como graça de Deus.
Porque se o Evangelho fosse uma proposta impossível aos nossos corações, como é que Deus, conhecendo a cada um de nós, iria propor uma coisa que não podemos viver? Ou que nos oprimiria como filhos e filhas de Deus? O Evangelho que resplandece, diz o Pai, a cruz de Cristo, nos convida de forma incessante à alegria. Alegre-te, é a saudação de Maria, que o anjo diz a Maria. Depois, quando ela vai em visita a Isabel, João Batista pula no ventre de Isabel de alegria, porque o Senhor, seu Senhor está presente. E assim tantas outras situações. Maria mesmo quando no cântico proclama: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? E ao verem o ressuscitado, os discípulos, os apóstolos se encheram de alegria. E essa alegria parece que com o tempo de sermos cristãos, portadores da mensagem do Evangelho, parece que foi nos apequenando. Fomos nos acomodando, e viver a nossa fé parece que passou a ser um peso, uma realidade distante do coração, uma proforma, mas não vida. Vida nova em Cristo ressuscitado. Vida nova de discípulo, tocado pela graça de Deus, pela força do batismo, dos sacramentos, pelo pão da palavra, pelo pão da Eucaristia. Há cristãos que parecem ter escolhido Quaresma sem Páscoa. Como cristãos precisamos saber viver a alegria do encontro com o Senhor, acontecimentos da vida. Nos acontecimentos, de sempre viver a fé da porta da igreja para dentro, é muito interessante se encontrar, mas é na vida, da porta da igreja para fora, que a gente deve testemunhar, no mundo do trabalho, da família. Ao início do ser cristão, e isso é o Bento XVI, não há uma decisão ética, uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá vida, um novo horizonte, e desta forma, um rumo decisivo. Do encontro com o Mestre, Jesus, os discípulos também iniciaram uma nova vida. Seguir o Mestre. Se colocar a serviço do Mestre, mas também, acima de tudo, a serviço do projeto de Deus, de anunciar o Evangelho. Aí o Papa ainda vai, posso dizer que as alegrias mais belas e espontâneas, observação de pastor, que eu vivi ao longo da minha vida são as alegrias de pessoas muito pobres, que têm pouco a que se agarrar. Recordo também a alegria junina daqueles que mesmo no meio de grandes compromissos profissionais, souberam conservar no coração crente, generoso e simples, de várias maneiras, as alegrias. Essas alegrias bebem na fonte do amor maior que é o Deus, a nós manifestado em Jesus Cristo. Quantos profissionais, empresários, homens e mulheres, depois de uma semana cheia de resolvendo problema, ainda se retiram em muitos lugares para fazer um retiro, para se colocar na escuta de Deus, para alimentar também a vida de fé. A vida de fé. Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais que humanos. Quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. Aqui está a fonte da ação evangelizadora. Se alguém acolheu esse amor que lhe devolve o sentido da vida, como pode conter o desejo de comunicá-lo aos outros? De comunicá-lo aos outros. Recordemos o apóstolo São Paulo, o amor de Cristo nos absorve completamente. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não evangelizar. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. Quando a gente começa a viver só para si. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se aproximam pela missão de comunicar
a vida aos demais. Ir ao encontro. Ir ao encontro. Cristo é a boa nova de valor eterno, sendo o mesmo ontem e hoje pelos séculos, mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem e fonte de constante novidade. A igreja não cessa de se maravilhar com a profundidade de riqueza da sabedoria e de ciência de Deus. Nós jamais assim, como a gente ouve às vezes, mas a missa é sempre a mesma coisa. Então a gente não entendeu ainda o que é a celebração da Eucaristia. A gente fica preso a um rito, mas não deixa que o mistério entre no coração da gente. E Santo Irineu, né, que é um justamente dos padres da Patrística, na sua vida Cristo trouxe consigo toda a novidade. Com a sua novidade, ele pode sempre renovar a nossa vida, a nossa comunidade, e a proposta cristã ainda que atravessa períodos obscuros e fraquezas eclesiais, ela nunca envelhece. A igreja pode errar, nós podemos errar, mas a mensagem de Cristo, ela sempre aponta o caminho de vida. Sempre. Na realidade, toda ação evangelizadora autêntica é sempre nova, mas não podemos perder a memória do caminho percorrido, da mensagem do Evangelho. Por isso, conhecer um pouco a história. Tem gente que lê um livro e acha que toda a igreja, olha coisa. Quanta gente por aí, desculpe até professores de história, né, quando fala da Idade Média, então fala como o período das trevas, da igreja, disso, daquilo, e esquece de ler alguma coisa a mais que podem então conhecer, que foi a época de criação das universidades, das grandes catedrais góticas, e um monte de desenvolvimento que mudou praticamente com as ordens mendicantes e tantas coisas a face da Europa. Não foi só um período, como diz, de treva, foi um período de muita criatividade, de muita espiritualidade. Então a transmissão da fé, né, que o Papa também procura levar para o seu pontificado, e ele coloca na questão do Evangelho Gáudio, ele também levou de uma outra experiência que ele teve no nosso continente. A 13ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, antes, né, já teve a nova evangelização para a transmissão da fé, de 7 a 28 de outubro de 2012, ele chegou depois disso, mas ele leva também uma outra situação muito nossa latino-americana. Porque naquela assembleia ali de 2012 foram abordados os três âmbitos em que a igreja deveria mover-se na ação evangelizadora. Quer dizer, estava fervilhando dentro da igreja esse olhar que a igreja deveria mudar, deveria dar um passo. No primeiro, eles falam da pastoral ordinária, animada pelo fogo do Espírito, a fim de incendiar os corações dos fiéis que frequentam regularmente a comunidade. Mas precisa, como assim dizer, de um sopro novo. Frente. A segundo, pessoas batizadas que porém não vivem as exigências do batismo, não se sentem pertencentes à igreja, sentem uma igreja muito distante, às vezes fazem muitas críticas à igreja, porque não se sentem representados pela igreja. Depois tinha o terceiro, que é a proclamação do Evangelho, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, ou que sempre o recusaram. As novas fronteiras da evangelização. E o Papa também disse, né, um cristianismo que cresce pelo testemunho, não pelo proselitismo, pela força, né? A atividade missionária ainda hoje representa o máximo desafio para a igreja, e a causa missionária deve ser a primeira de todas as causas. E ele traz justamente essa preocupação missionária já expressa pelos bispos latino-americanos na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribe, que foi realizada em Aparecida de 13 a 31 de maio de 2007. Ali tem um erro. E o Papa levou isso.
porque ele foi também um dos que trabalhou depois na conclusão do documento. E quando ele chegou como Papa em Roma, muitas autoridades iam visitá-lo e tudo mais, e o que geralmente ele dava várias vezes? O documento de Aparecida. O documento de Aparecida, que nós temos muito que caminhar com esse documento, como igreja latino-americana e mesmo no Brasil. Nela os bispos afirmaram: não podemos ficar tranquilos, em espera passiva, em nossos templos, sendo necessário passar de uma pastoral de uma mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. O que significa, em outras palavras? Uma igreja em saída. E ele propõe no Evangelho Gaudium algumas diretrizes para orientar a caminhada da igreja para uma nova etapa de evangelização evangelizadora, cheia de ardor e dinamismo, tomando por base a Lumen Gentium. Olha o que coloca lá: a reforma da igreja em saída missionária. As tentações dos agentes de pastoral, das vezes se acomodar. A igreja é vista como totalidade do povo de Deus que evangeliza, envolvendo os leigos e leigas na missão evangelizadora da igreja. A homilia e a sua preparação, ele escreve até um artigo falando para os padres e dando dicas que os padres devem preparar, e bispo também, as homilias e tudo mais, para que toque o coração do povo de Deus, que alimente a caminhada de fé do povo de Deus. Porque se formos lá em 1500, quando teve a reforma protestante e tudo mais, tivemos uma série de... Não é que faltava padres. Tinha diocese com mais de 5.000 padres, mas sabiam só fazer a missa ou rezar a missa de cor. Ninguém quase fazia homilia, não instruía o povo de Deus. Depois, a inclusão social dos pobres, a paz e o diálogo social, as motivações espirituais para o compromisso missionário. E aqui tem toda a programação do pontificado do Papa Francisco. E os 4 capítulos estão ali e ele leva a risco essa transformação missionária, né, o compromisso comunitário muito forte, o anúncio do evangelho, e ele começa a percorrer as periferias do mundo. As viagens do Papa Francisco foram praticamente em todos aqueles países que estavam assim, meio à margem. Se olharmos aqui na nossa realidade, ele foi Paraguai, Bolívia, eu não sei se foi o Equador, foi em Cuba, foi acho que El Salvador, foi tantos países, foi lá no Sudão do Sul, né? Esteve, por exemplo, nos Emirados Árabes, depois foi no Bahrein, foi lá na Mongólia. A gente tem que procurar no mapa, a gente nem sabe localizar onde que está, mas tantas outras realidades. E olha a missão dele nessas realidades, quantos frutos que deu para a igreja. Quando ele foi nos Emirados Árabes, lá tem milhões de cristãos estrangeiros, não são muçulmanos. Estão lá trabalhando na indústria petrolífera, construção civil, no comércio, etc. Mas lá não se pode construir uma igreja, só com autorização do governo, e nem pode ter fachada de igreja. Como dizia o bispo lá, eu tenho paróquia que tem 200.000 pessoas com um único local de culto. A gente, quando nas festas, tem que cercar um pedaço na rua e celebrar fora para poder acolher o povo. Depois que ele foi lá, nem 15 dias depois, o sheik deu um canetaço, permitiu construir 18 igrejas. Depois ele foi no Bahrein. E lá também, inclusive o sheik lá tinha lançado a pedra para construir a Catedral Nossa Senhora das Arábias. E assim ele foi em outros lugares. O diálogo com as realidades diferentes. A economia de Clara e Francisco, essas realidades de ir ao encontro de uma igreja em saída, que ele diz, hospital de campanha, não alfândega, mas de portas abertas, que acolhe todas. Então o Evangelho Gaudium, para encerrar, ela praticamente foi o esboço do programa do pontificado do Papa Francisco, desdobrado depois em vários outros documentos. Obrigado, Dom José. Agora o Padre Gilney vai falar para nós a respeito da Laudato Si, que na ordem cronológica é o texto que o Papa Francisco apresentou ao mundo sobre o cuidado da casa comum. Quando o Papa Francisco aceitou, enfim,
assumiu o pontificado, Dom Cláudio Umes disse a ele: não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. Dom Cláudio Umes. E isso ele tem feito. Isso ele tem feito. E quando ele assumiu o nome Francisco, ele encarnou a própria personalidade de Francisco de Assis, ou a mística de Francisco, o ideal de Francisco: restaura a minha igreja, cuida dos meus pobres, e a natureza, a ecologia. Nesse sentido, o Papa Francisco nos deu um belo presente. Ele nos deu a Laudato Si. Do Cântico das Criaturas de São Francisco, louvado seja Deus. E ele fez isso porque, no seu entender, dois clamores se fazem escutar. Dois clamores urgem a uma ação. É o grito da terra e é o grito dos pobres. Não é uma coisa separada da outra, mas é uma crise socioambiental. Porque a crise climática leva ao êxodo, às migrações, leva a tantas outras situações que vão tornando nações vulneráveis pela seca, pelas enchentes. Enfim, nós também aqui já provamos um pouquinho disso tudo que aí está. Então, em 2015, o Papa ele entrega essa carta encíclica Laudato Si para a igreja e para o mundo. E eu tenho a sensação que foi mais bem acolhida para o mundo do que propriamente internamente dentro da igreja. Eu tenho a impressão de que foi mais lida pelas pessoas, vamos dizer, extramuros, do que propriamente pelas pessoas da nossa igreja. E ele faz isto incomodado, inquieto, quando ele se sente questionado por isso, e perto justamente quando acontecem aquelas conferências para tratar sobre o clima. E aconteceria em Paris. E ele, então, lança essa encíclica para que tivesse uma repercussão junto aos governantes do mundo que tratariam do clima. E ele começa com a pergunta, Laudato Si: que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos? As crianças que estão a crescer. Que tipo de mundo nós vamos deixar? E ele pergunta: para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? E então ele vai nos ajudar a compreender que a natureza não é só útil, ela não é mercadoria que se pode explorar, que se pode vender, que se pode consumir. Ela é também bela, ela encanta. E ele vai abrir um leque muito grande e ele vai dizer: nós fazemos parte desta ecologia. Não é o meio ambiente, não é sem nós. O meio ambiente é conosco. Nós fazemos parte desse ambiente. Então, por isso ele convida a uma conversão ecológica. Agora, se você não leu a encíclica Laudato Si 8 anos depois, eu digo, não é para ler, é para estudar. É para estudar. É para se encontrar com alguém mais, porque é muito profunda. E isto porque as melhores aquisições científicas que estão disponíveis estão nessa encíclica. Isso em confronto com
a Bíblia e a tradição judaica cristã, isto identificando a raiz dos problemas e mexendo com o autorreferencial do ser humano. O ser humano não pode agir assim. Ninguém autorizou o ser humano para que ele destrua. E bem importante, porque o Papa, ou a leitura que nós fizemos, lembra que o Papa já foi bem dito aqui pelo Dom José, o Papa é latino-americano. O Papa tem muito presente a nossa realidade. O Papa tem o documento de Aparecida. E nos estudos que nós vamos fazendo, nós vemos que o método que ele utiliza é o ver, porque ele pergunta o que está acontecendo com a casa comum. Não é a terra, é a casa comum. Já isso dá todo um outro toque, porque nós falamos de uma casa, nós falamos de um lar. Então não é algo externo a nós, é algo que nós fazemos parte, onde nós moramos. É a nossa casa. E então depois ele faz o julgar, que é o evangelho da criação. E isto é muito importante porque a dimensão da criação, nós não somos donos disso, né? A raiz humana da crise ecológica, e depois no agir ele fala da ecologia integral, ele fala também de orientações práticas e da educação e espiritualidade para a vivência, então, dessa dimensão ecológica. E esta encíclica, ela não é uma encíclica verde, ela é uma encíclica social. Os ambientalistas gostaram, mas não é uma encíclica para os ambientalistas, para os militantes, que fazem um trabalho também interessante, mas é um tratado sobre ecologia integral, do qual ele não está, como foi acusado, preocupado com as árvores também, mas ele está preocupado com o futuro da humanidade. Não é o futuro, já o presente da humanidade ele está muito preocupado. E ele questiona exatamente a questão da cultura do descarte, como nós produzimos e como nós consumimos. E depois tem uns eixos temáticos aí, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam do uso da tecnologia, e um convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros, honestos, a grave responsabilidade da política internacional, e por aí vai. E esta encíclica, ela vem assim um pouco... São João Paulo II já começava a falar sobre a ecologia. Bento XVI continuou. E o Papa, então, abre um efeito enorme dentro do ensino social, porque ele faz dessa encíclica única. É um divisor de águas. Daqui para frente, certamente, o ensino social da igreja, ou a doutrina social da igreja, vai ter um outro peso, vai ter um outro viés, uma outra maneira de nós também concebermos isso. Bom, só para dizer que, feito isto, 8 anos depois, lembrem que ele disse, quando sairmos da pandemia, nós não seremos iguais. Não sairemos iguais. Melhores ou piores. E as guerras estão mostrando que é para pior. Nós pioramos. Nós ficamos mais isolados do que estávamos antes. Tem toda uma economia, a economia da solidão. Uma tecnologia que vai permitindo que a gente se isole ainda mais. E aí, ele, incomodado, porque durante esse tempo todo não houve muita reação no sentido de que pudéssemos agir
para evitar o aquecimento global. Então ele disse: pouco se fez, e agora ele lança Laudate Deum, porque estamos próximos de uma nova conferência, e ele gostaria que essa conferência tivesse uma outra postura, porque temos pressa. Porque ele diz uma coisa bem importante: o que está posto, está posto. Nós não vamos conseguir mais mudar. O que estragamos está estragado. O que destruímos está destruído. Nós não vamos conseguir mais mudar. Vai precisar mais 100 anos, enfim, se conseguirmos isso. E aí ele lança esta Laudato Deum, especialmente uma correção que ele faz. Então não é mais mudanças climáticas, mas é crise climática. Crise, porque mudança pode ser para bom e pode ser para ruim. Fica uma coisa bem light. Então é crise climática. E ele vai dizer também de que é uma emergência climática. É uma emergência. Nós não estamos mais no aquecimento, nós estamos na ebulição climática. É muito sério isso. O Papa está muito focado nisto. Por quê? Porque ali está também toda a nossa existência. Nós fazemos parte deste mundo. Sim, nós estamos aqui caminhando para o céu, para a vida eterna, mas enquanto estamos aqui, nós somos responsáveis por esta casa comum, nós fazemos isso, e a natureza que está ali, nós temos os elementos dela. Então, para ir adiantando aqui, o espírito profético do Papa, que fala dessa crise climática, recordando a Laudato Si. Então não é mais uma encíclica, mas é uma exortação apostólica. Isso um pouco deixou a gente esperava um documento de novo, mas ele é muito capaz, muito inteligente, porque ele diz: se eu abro o leque, eles vão tratar de todas as coisas de novo, eu vou focar. Então essa exortação apostólica foca na crise climática do aquecimento global. E, claro, a crise climática, então, é a crise dos pobres. Ele fala também da questão do poder destrutivo da tecnologia. Ele se baseia nos relatórios climáticos e as dificuldades das conferências climáticas. Então, ele vai lembrar que a ONU já não tem mais voz, né? Uma porcentagem baixa, mais rica do planeta, polui mais do que 50% mais pobres de toda a população mundial, que a emissão per capita dos países mais ricos é muitas vezes maior do que os países pobres, e ele vai dando exemplos. Se considerarmos as emissões per capita nos Estados Unidos, são cerca de o dobro de um habitante da China, 7 vezes mais que a média dos países mais pobres. E o aumento da emissão de dióxido de carbono, 80% da energia que nós utilizamos é fóssil, e não se fala em reduzir isto. Se fala em evitar o aquecimento, mas não se fala em reduzir a expansão, e nós estamos expandindo porque vamos perfurar poços e, enfim, aí por diante, né? Então ele está muito preocupado, porque nós temos um limite que é 1,5 graus Celsius, mas não é para chegar lá, porque nós nunca tivemos isso na história da humanidade, nunca passamos a uma temperatura tão alta assim, e a biodiversidade vai morrer, e com certeza também nós vamos sofrer muito com isso. Então, esse documento foi preparado para a COP28 em Dubai. Ele fala alguma coisa sobre os negacionistas, isso é importante, os negacionistas. Acabamos de ouvir sempre aquilo que é assim, ridicularizando aquilo que é apenas ambiental, aquilo que é apenas verde, romântico, e frequentemente ridicularizado pelos interesses econômicos. Ele fala aqui também, nós
temos que concordar, o ser humano pôs o pé no acelerador e tornou essa crise muito mais séria. O que nós fizemos nesses últimos 10, 20, 30 anos foi muito mais do que a história da humanidade fez, então, acelerando este subir da temperatura do planeta. E aqui ele faz um alerta também para a cegueira cristã de grupos da Igreja Católica. Ele diz aqui, sou obrigado a fazer esses esclarecimentos que podem parecer óbvio devido a certas opiniões depreciativas e pouco racionais que eu encontro até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Enfim, depois ele vai seguindo, ele se preocupa então com uma organização mundial que pudesse, de fato, ter peso nessas decisões, porque você sabe, todos os países têm suas fronteiras, todos os países são zelosos pelas suas fronteiras, mas o clima não tem fronteira. E o que acontece na China, e o que acontece no Japão, e o que acontece aqui, tudo está interligado. Veja bem o que o Papa diz. Tudo está interligado, tudo faz parte de um mesmo corpo vivo. Nós somos essa natureza. Natureza padece, nós vamos padecer. As espécies desaparecem, nós vamos padecer. A espécie humana, a Terra precisa? Não. Então, estas coisas que nós vamos colocar. Então, está mais do que claro que é necessário uma liderança mundial, né? Ele fala em multilateralismo, ele fala também desta questão do antropocentrismo, que está influenciando então isso, e ele pede uma conversão espiritual. Uma conversão espiritual que vai sendo a influência junto a essas conferências mundiais. Ele pede que nós façamos também a reciclagem de lixo, ele pede que a gente economize água, ele pede, tudo isso é importante, ele pede que a gente não descuide do domingo, da Eucaristia, porque é o dia do amor, é o dia da contemplação, é o dia do louvor, é o dia do agradecimento, é o dia do descanso. E diz que nós vamos olhar com esperança para o futuro, porque o ser humano está nas mãos de Deus. Olhem para os lírios do campo, como crescem sem trabalhar, nem tecer, e garanto que nem Salomão, no esplendor da sua glória, vestiu como um deles. Então, Deus olha também por nós, e tenho certeza que Ele acredita que nós possamos reagir e não continuar com essa destruição, mais do que as guerras estão a nos dizer, né? Então, quando eu leio isso, a gente lembra logo aquela questão: eu te ponho diante de ti a vida ou a morte, o que tu escolhes? O que tu opta? Ou aquilo que São Paulo diz, a natureza toda geme em dores de parto, esperando a sua libertação. E nós vamos fechar os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, a nossa ação para isso. E tem um livro da minha época que se chamava Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança. Nós temos saudade do que passou, e o Papa disse: o que está posto, está posto. Ou nós temos esperança de construir este paraíso e deixar também para aqueles que vão nos suceder nisso. Laudato Si, Laudato Deum, Francisco de Assis. A natureza, no seu encanto, na sua ternura, no seu equilíbrio, na sua harmonia, faz parte de nós e nós fazemos parte disso. Nós estamos fazendo a leitura do censo da catequese, não sei se vocês ficaram sabendo, mais de 11 mil pessoas responderam um grande questionário que a coordenação de pastoral fez sobre catequese e metodologias, e alguém escreveu o seguinte numa das respostas: a igreja não deveria se preocupar com ecologia. A igreja devia se preocupar só com as coisas espirituais. Daí o Papa João Paulo II, que o Papa Francisco copia,
escreve o seguinte, para ver que espiritualidade e ecologia, cuidado da casa comum tem tudo a ver. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça toda a criação. Na Eucaristia está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e vida sem fim. É por si mesma um ato de amor cósmico, João Paulo II. Sim, cósmico, porque mesmo quando tem lugar no pequeno altar de uma igreja da aldeia, a Eucaristia é sempre celebrada sobre o altar do mundo. Então tem tudo a ver. Cuidado da casa comum, Eucaristia que meditamos ontem e vida cristã. Como é que vai a família, Fábio e Toninho? Amoris Laetitia. Amoris Laetitia é uma encíclica do Papa Francisco, A Alegria do Amor. A Alegria do Amor é uma carta de amor às famílias. Não é por nada que foi lançada em 19 de março de 2016, solenidade de São José, o grande protetor da família. E é uma encíclica pós-conciliar, porque em 2014, 2015, houve o Sínodo das Famílias, né? Então, o Papa apresenta e lança essa encíclica também para dar uma resposta essa convocação, a esse sínodo e às famílias. Então, a gente vai falar brevemente de algumas das partes principais. A encíclica tem 9 capítulos maravilhosos, e quem não leu, leia, cada um vai puxar a brasa para o seu, né? Mas é realmente encantador. Eu, na minha profissão, trabalho com famílias, com casais, e não só pela profissão, também tem muitos amigos aqui que trabalham com casais, preparação de casais e famílias. A gente fica encantado com esse Papa, da forma como ele entende as luzes e as sombras da família. Então, ele começa nos dando a luz da palavra, falando e mostrando que muitas famílias na Bíblia também tiveram, né, a sua caminhada de fé, mas também de amor, de crise, onde houve o domínio pelo poder. E o Papa coloca a luz da palavra como a família não é um ideal abstrato, mas é uma tarefa artesanal. Eu disse que ia ser corrido, né? Mas é importante porque aí dá vontade de ler e estudar. Se diz também que essa encíclica, ela não é para ser lida corrido, assim, eu vou pegar numa noite e vou ler, porque ela não é tão extensa. É um livro de cabeceira, que a gente vá saboreando dia a dia o que está na encíclica. Essa encíclica traz, o Papa apresenta os desafios da família, que são inúmeros, né? Vou citar alguns: o fenômeno migratório, a negação à ideologia ideológica da diferença de sexo, a ideologia de gênero. O Papa fala da cultura do provisório, a mentalidade antinatalidade que se espalhou por aí, né? Enfim, a falta de habitação, de trabalho, a deficiência ao respeito aos idosos, enfim, são inúmeras as formas e os desafios que a família passa. E aí se diz assim: eis um interessante retrato da situação. O Papa faz essa leitura. Teme-se a solidão, deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, mas, ao mesmo tempo, cresce o medo de ficar encurralado numa relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. É o famoso amor livre, amor sem compromisso, e que o Papa pontua como um grande desafio para as famílias. Só escutando
A realidade concreta se pode discernir os apelos do Espírito. Por isso, entendendo e fazendo uma leitura sobre as dificuldades e inúmeros desafios da família, é que os católicos e a Igreja estará aberta a esse apelo que o Espírito Santo faz. Nós vamos fazendo o jogralzinho para não cansar a garganta, né? O terceiro capítulo, então, a Amores Letícia fala da vocação da família, né? A vocação à família, de acordo com o Evangelho, ela foca, o Papa Francisco foca, então, assim como ela foi recebida pela Igreja ao longo do tempo, sobretudo quanto ao tema da indissolubilidade do matrimônio, da sacramentalidade do matrimônio, da transmissão da vida e da educação dos filhos. Então, o Papa reforça muito todos esses pontos, né? A reflexão também inclui as famílias feridas, né? Tantas situações que tem nas nossas famílias, né? A propósito das quais o Papa afirma: saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Então, não se pode ter muita fórmula quando se trata de pessoa, quando se trata de família. Tem que avaliar caso a caso, né? Fala também no capítulo seguinte a experiência do amor conjugal. O Papa insiste de modo enérgico, inclusive, né, e firme, no fato de que na própria natureza do amor conjugal existe a abertura ao definitivo, ao eterno. Precisamente no íntimo daquela combinação necessária, então, de alegrias e fadigas, tensões e repouso, sofrimentos, libertações, prazeres e aborrecimentos, que é a nossa vida, o nosso dia a dia, né? O Dom Armando falava, né, que o Papa gosta muito de fazer esses opostos, né, citar muitos, né, mas é para trazer realmente a realidade que não dá para idealizar a família, né? A família, a gente gostaria que fosse tão perfeita, mas é feita de altos e baixos, né? E aí o capítulo se conclui com uma reflexão muito importante acerca da transformação do amor, conforme o tempo vai passando, né? Os casais, as famílias vão envelhecendo e vai mudando esse amor também, né? Vai se tornando uma cumplicidade, um companheirismo, e tudo isso tem uma evolução. O Papa fala do amor que se torna fecundo. É um lindo capítulo, né? Onde se coloca a importância de uma forma espiritual e psicológica, o casal se preparar para acolher uma nova vida. Fala também da fecundidade alargada, que além da maternidade, além disso, a maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas expressa-se de diversas maneiras. Então ele dá o exemplo da adoção de filhos, dá o exemplo de desenvolver outras formas de fecundidade, que é uma espécie de extensão do amor que sustenta a família, né? Como, por exemplo, ser irmão, ser um bom filho, cuidar dos nossos idosos, ser aberto aos amigos, às pessoas que precisam do nosso apoio e também do trabalho à igreja. Um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados e estabelecer a cultura do encontro. Cultura do encontro que o Papa tanto nos fala, né? De encontrar o outro, de perceber o outro e perceber as suas diferenças. Depois temos um capítulo sobre acompanhamento pastoral, que é muito importante, onde apresenta tanto a orientação aos noivos, que aqui, né, tem vários casais que trabalham com isso, mas também com acompanhamento dessas famílias novas, né, dessas novas famílias, desses casais nos primeiros tempos de vida, a vinda dos filhos. Também fala de algumas situações complexas, onde no lar há violência, onde há também, onde se deve analisar as causas de crise, né? Uma causa de crise muito forte que o Papa fala é a falta de maturidade das pessoas que buscam o sacramento do matrimônio, o casamento, né? E outra coisa importante, muito bonita que tem, é sobre o divórcio.
O Papa esclarece que o divórcio é um mal na vida das famílias, que os filhos sofrem com isso. Então, a necessidade, né, diz assim, o divórcio é um mal, e é muito preocupante o aumento de número de divórcios. Por isso, sem dúvida, a nossa tarefa pastoral mais importante relativamente às famílias é reforçar o amor e ajudar a curar as feridas, para podermos impedir o avanço deste drama do nosso tempo. Também o Papa sabe da dificuldade, da sombra que acontece nas famílias quando se tem pessoas com tendência homossexual, onde o Papa insiste no respeito com a pessoa e recusa qualquer forma de agressão e de violência. Quando a morte crava o seu aguilhão, aí o Papa fala tão generosamente da viuvez, das perdas que acontecem no seio das famílias, de uma forma às vezes tão trágica, antecipada e de violência que é com os nossos jovens. O capítulo seguinte, então, vai falar da educação dos filhos, né? Formação ética, o valor da sanção dos limites, né? Como o estímulo, o realismo paciente, a educação sexual, a transmissão da fé, todos esses pontos que a educação dos pais tem que tratar. Mais adiante, então, o acompanhar, o discernir e integrar a fragilidade. Aqui que o Papa fala, então, que muitas vezes o trabalho na igreja é semelhante a um hospital de campanha. E como é que é um hospital de campanha, né? Não é um hospital estruturado, não tem ar-condicionado e todos os aparelhos necessários, né? É uma barraca no meio da guerra ou no meio da pandemia, onde a gente muitas vezes tem que fazer o que é possível, né? Reforça-se, então, que o matrimônio cristão e acrescenta-se que algumas formas de união contradizem radicalmente esse ideal. Então, ele trata também das formas que contradizem. Pode passar. E aí, quanto ao discernimento acerca das situações irregulares, o Papa, então, ele faz uma observação importante, né? Temos que evitar juízos que não tenham em conta a complexidade, de novo, das diversas situações. É necessário estar atento ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição. Então, o Papa vem reforçar muito isso, que a gente não julgue, né? A espiritualidade é o último capítulo, vamos terminando. Quem é o próximo aí já vem. Né? A espiritualidade conjugal e familiar, que é o grande eixo, a grande base das nossas famílias. Ela é feita de milhares de gestos reais e concretos. A gente pode, né, transmitir o amor, amar, e que a pessoa, através do nosso gesto, se sinta amado e se sinta amada por Deus. E encerramos, posso passar essa? Que o Papa nos diz no final da encíclica: não percamos a esperança por causa dos nossos limites. Vamos ler juntos essa frase? Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Agora faz uma outra pergunta para essa pessoa. Você já assistiu o filme A Festa de Babette? Pede para quem está do lado. Você já assistiu o filme A Festa de Babette? Se você não assistiu, primeiro leia Amoris Laetitia e depois assista o filme. Porque o Papa cita este filme. Ele é de uma cultura excepcional e conhece filmes interessantíssimos. E nos apresenta A Festa de Babette. Fiz propaganda, tá? Nós vamos acolher a Bea Vargas. Vou ser muito breve. Nós vamos falar brevemente, então, sobre a Fratelli Tutti, a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. A Fratelli Tutti tem 8 capítulos. O primeiro é As Sombras de um Mundo Fechado. Capítulo 2, Um Estranho no Caminho. Vocês estão vendo ali. Capítulo 3, Pensar e Gerar um Mundo Aberto.
depois um coração aberto ao mundo inteiro, a melhor política, diálogo e amizade social, caminhos de um novo encontro e as religiões a serviço da fraternidade no mundo. Eu não vou falar sobre cada capítulo, vou assim procurar fazer um resumo da encíclica, mas eu garanto para vocês que ela é maravilhosa. Seria muito bom nós nos aprofundarmos em cada um desses capítulos, porque a Fratelli Tutti compõe o corpus da doutrina social da Igreja, que sempre ressaltou a dignidade da pessoa humana e o bem comum como princípio com o qual deve se relacionar cada um dos aspectos da vida em sociedade. E com essa encíclica, o Papa Francisco, ele propõe exatamente aplicar no mundo de hoje os princípios da doutrina social da Igreja para enfrentarmos os problemas com os quais nós nos deparamos na atualidade. Eu gostaria de ressaltar que cada Papa, ao produzir um novo documento, ele constrói sobre o que já foi dito antes, mas inclui novos desafios que se apresentam na comunidade humana atual. Então, com este documento, cujo título é Uma Forma de Vida que São Francisco de Assis propunha, Fratelli Tutti, isto é, somos todos irmãos, né? O conceito de justiça social é enriquecido, pois o Papa Francisco amplia esse conceito para falar de amizade social. Vejam que bonito, porque quando nós pensamos em justiça, embora a justiça social ela se baseie na caridade também, mas falar de amizade social nos remete a algo mais profundo, né? Então, o Papa diz assim: é feliz quem ama o outro, quem vive uma forma de vida com o sabor do Evangelho, que permite reconhecer, valorizar e amar todos os seres humanos, todas as pessoas, independente de sua proximidade física. E esse todos irmãos, ele deve ser considerado sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, como um convite a uma cultura inclusiva, de igualdade entre todos. O documento fala das sombras de um mundo fechado. E o Papa faz uma análise da realidade, os desafios que a sociedade humana de hoje enfrenta. E as várias formas atuais, né, de eliminar ou de ignorar os outros. Esse nosso mundo massificado, em que privilegia os interesses individuais e fragiliza a dimensão comunitária da existência. E nós somos questionados, no cenário atual, como se pode reconhecer ou ficar ao lado daquele que está caído na estrada. E nos é proposta a parábola do bom samaritano como um exemplo de amor que sabe de compaixão, que sabe de dignidade, um amor que enxerga no outro o seu próximo. E nós somos questionados. Com quem você se identifica? Com o sacerdote e o levita que passaram ao lado do homem ferido e não pararam? Ou com o samaritano que parou, cuidou dele, deu-lhe de seu tempo e dinheiro? E uma outra questão ainda nos é apresentada. Poderá o mundo encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? E aqui, nessa questão,
o Papa Francisco inova mais uma vez ao falar de amor político, ou caridade política, que é reconhecer todo ser humano como um irmão, como uma irmã, e procurar uma amizade social que envolva a todos e que integre a todos. Vejam, ao falar de justiça social, o Papa amplia o conceito para propor uma amizade social. E ao falar de política, ele sugere uma política onde haja uma política onde ele fala de caridade política, isto é, uma política onde haja uma economia que não vise apenas o lucro, mas que esteja integrada em um projeto político, um projeto social, cultural, popular, que vise o bem comum e que possa envolver os mais diversos setores e os mais variados conhecimentos da sociedade. Quando as pessoas se unem para gerar processos sociais de fraternidade e de justiça para todos, então nós entramos nesse campo da caridade política, que leva-nos a amar o bem comum, a buscar efetivamente o bem de todos, e com um amor preferencial pelos menos favorecidos. Neste mundo de sombras, nós temos também a questão do descarte mundial. As pessoas já não são vistas como um valor primário para cuidar e proteger, principalmente se são pobres e deficientes, se ainda não servem como os nascituros ou se já não servem como os idosos. E neste mundo de sombras, nós temos também a questão dos direitos humanos, que não são suficientemente universais. Persistem ainda hoje várias formas de injustiça, alimentadas de um lado, por uma visão redutiva do ser humano, e por outro lado, por uma economia que é fundada no lucro, que não existe em explorar, descartar, escravizar e até matar o homem. Não há dignidade humana nas fronteiras. Os migrantes, porque fogem da guerra, porque fogem das perseguições, de catástrofes naturais, eles são privados da dignidade intrínseca do ser humano. E nesta questão, o Papa Francisco nos exorta. Ele diz, é inaceitável que os cristãos partilhem dessa mentalidade e dessas atitudes, ao invés da profunda convicção da sua fé, que é a lei suprema do amor, né? A dignidade inalienável de toda a pessoa humana, independentemente de sua cor, de sua origem ou de sua religião. O ideal seria certamente evitar as migrações, né? Criando reais condições ou possibilidades de viver e de crescer com dignidade nos países de origem. E para abordar essa questão, e também a questão da pobreza e do subdesenvolvimento, o Papa sugere uma ajuda mútua entre as nações, que incremente a colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos. Seria mais ou menos como todos se unindo para cuidar de todos. Porque nós precisamos fazer crescer a consciência de que ou nós nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da terra, eles acabam se tornando um silencioso terreno fértil de problemas que vão finalmente afetar todo o planeta. Quando a sociedade local, nacional ou internacional abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a paz, né?
Ou nós nos salvamos todos e cuidamos de todos, ou não se salva ninguém. Nós somos responsáveis pela fragilidade dos outros. E a solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, que pode assumir muitas formas de cuidar dos outros. O serviço é, em grande parte, cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, cuidar dos frágeis da sociedade, dos frágeis do nosso povo. O serviço, ele sempre fixa no rosto do irmão. Ele toca na carne, ele sente a proximidade. Por isso, o serviço nunca é ideológico, porque nós não servimos ideias, nós servimos pessoas. Uma outra sombra no mundo atual é a agressividade na comunicação, né? E nos meios digitais, de ódio, destruição, insultos, difamações, afrontas verbais para destruir a imagem do outro. E mesmo nos meios de comunicação católicos, é possível ultrapassar os limites. E agindo assim fica a pergunta: que contribuição se dá para a fraternidade e a amizade social? Para que possamos ter uma nova cultura e paz social, nós precisamos de diálogo. E o diálogo social autêntico deve ser sempre uma busca conjunta para gerar o bem comum. E precisa incluir a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro. Só assim se constrói juntos. As situações de violência, elas vão se multiplicando no mundo, a ponto de assumir os contornos daquela que se poderia chamar uma terceira guerra mundial em pedaços, uma terceira guerra mundial fragmentada. A guerra é um fracasso da política e da humanidade. É uma rendição vergonhosa, é uma derrota diante das forças do mal. A verdade histórica, encarada com coragem, pode criar caminhos de paz que levem a curar as feridas. É preciso recomeçar a partir da verdade, do reconhecimento corajoso dos fatos. Porque a verdade, ela é irmã inseparável da justiça. Né? A verdade é reconhecer as vítimas de opressão, de violência, de abusos, de abandono. É reconhecer as crianças mutiladas e privadas da sua infância. É reconhecer os massacres étnicos, as várias formas de escravidão e tantos outros fatos históricos que nos envergonham por sermos humanos e que não devem ser esquecidos. Né? Cada ato de violência cometido contra um ser humano é uma ferida na carne da humanidade. Não é tarefa fácil superar a amarga herança de injustiças. Só se pode conseguir superando o mal com o bem, perdoando e procurando caminhos de paz. Mas o perdão não significa esquecimento. E de forma alguma o mal cometido deve ser negado, relativizado ou dissimulado. Todavia, podemos perdoar. Aqueles que perdoam de verdade não se esquecem, mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os feriu. Quebram o círculo vicioso e impedem o avanço das forças de destruição. Encerrando, ao nos apresentar as sombras de um mundo fechado, o Papa Francisco nos leva além. Nos leva a ter um olhar de esperança com a constatação de que Deus continua a espalhar sementes de bem na humanidade. E no mais fundo do ser humano ainda existe uma aspiração para grandes coisas, como o amor, a paz, o perdão, a justiça, a verdade, a bondade. Caminhemos na esperança, diz o Papa. E com grande lucidez e sabedoria, nesse documento,
ele propõe caminhos para resolver os desafios e as dificuldades com que lidamos no mundo de hoje. Propõe a amizade social, que não exclui ninguém, e a fraternidade aberta a todos, né, como forma de nós nos relacionarmos. A abertura universal do amor não é geográfica, ela é existencial. É dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa. E que sempre, em todo lugar, em qualquer circunstância, nós somos todos irmãos. Bom, da alegria do Evangelho ao cuidado da casa comum, a gente entrou na casa da família, na casa da sociedade, e agora a gente vai sair daqui escutando o Padre Gustavo para nos injetar o ânimo da juventude, mesmo aqueles que têm um pouquinho de cabelo branco vão receber agora um pouco de injeção. Vamos lá. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, né, a todos vocês. Eu preparei e eu gostaria de falar bem brevemente assim sobre a exortação do Papa Francisco, Christus Vivit, né, que é uma exortação que foi o fruto, né, da caminhada sinodal, né, 2016, e o Papa vai olhar então para essa realidade que a gente chama de juventude, que é uma realidade muito ampla e muito plural, e ele vai olhar para tudo isso e ele vai, com uma certa preocupação, ele vai chamar o sínodo para pensar a juventude. Mas, gente, eu gostaria de, bem rapidamente, né, até porque nós estamos com o tempo adiantado aqui, o padre já está olhando a hora, né? Eu gostaria de brevemente tocar 3 pontos, né? Primeiro, a história do documento, que, quer dizer, os documentos do Papa, eles não caem do céu. Eles são frutos do processo, da espiritualidade, da escuta. E com este documento é muito importante que o Papa, primeiro, quando ele convocou, né, o sínodo para pensar a juventude, ele se reuniu com especialistas em juventude de muitas partes para escutar o que se poderia dizer, qual que é a realidade, né? Porque a gente tem jovens, por exemplo, aqui na América Latina é uma coisa, a América do Norte é outra, a Europa outra, jovens na África é outra, jovens na Ásia é outra. Então o Papa chama todas essas pessoas, ele escuta, depois, né, é lançado um documento, né, chamado Os Jovens à Fé e Discernimento Vocacional. É feita uma escuta. Então, tem uma coisa muito importante esse documento do Papa, que pela primeira vez é feita uma escuta a nível global com formulários que são enviados para todos os países, para todos os continentes, para que grupos pastorais, todos aqueles que lidam com jovens, escolas, escrevessem e falassem sobre a realidade juvenil. Algo que a gente vê hoje com, né, o sínodo sobre a sinodalidade. Mas isto havia começado lá no sínodo sobre a juventude. Então lá o Papa fez pela primeira vez este gesto de não só escutar os especialistas, mas escutar o que o povo de Deus falava sobre a juventude, que a juventude falava de si mesma, como se via. Puderam escrever então jovens dentro da igreja, jovens mesmo dentro da igreja que talvez não conseguissem seguir os ensinamentos da igreja, jovens de fora da igreja. Então houve um grande apanhado dessas opiniões. Depois, logo antes do sínodo sobre a juventude, o que aconteceu? Foram chamados jovens, inclusive a gente teve testemunho de um jovem aqui do Rio Grande do Sul que foi para lá, que ajudaram a compilar as respostas àquilo que foi trazido. E aí por isso que eu trago um pouco essa história, porque nesta compilação que antecedeu o próprio sínodo, o que soa muito forte? A igreja precisa escutar os jovens. A paróquia precisa escutar os jovens.
A família precisa escutar os jovens. Olha só, os políticos precisam escutar os jovens. Quer dizer, e não só escutar, mas colocar os jovens juntos para fazerem, né? Até eu gostaria de dizer algo que talvez esse princípio de ação sinodal do Papa sirva para todas as realidades. Não basta só fazer para o jovem, tem que chamar o jovem para fazer junto. Nós, padres, bispos, né? Não basta fazer para os leigos, tem que chamar o leigo para fazer junto. Não basta fazer para o pobre, tem que chamar o pobre para fazer junto, para ele estar junto, para ele ser protagonista. Então esses elementos, eles surgiram muito fortes neste documento do Papa Francisco, né? Bom, a estrutura, basicamente, ela tem 3 partes, né? Então a primeira parte é uma fundamentação que vai passar muito pela Bíblia, pela história da igreja, vai mostrar que os grandes protagonistas da história da salvação eram todos jovens, né? A gente lembra Abraão, já mais velho, mas os discípulos eram jovens, o próprio Jesus era um jovem, né? Morreu com 33 anos, minha idade, né? Ele super jovem. Santos da história da igreja, como São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, eram jovens. São Luís Gonzaga morreu jovens. Santa Teresinha de Jesus morreu jovem. São jovens. Não são pessoas na maturidade que já tinham uma vida estável e tudo mais. Jovens. E jovens foram protagonistas. Depois, gente, aqui no segunda parte do documento, que vai contemplar os capítulos 3, 4, 5 e 6, o que fala? Vai falar um pouco da situação da juventude atual e que vai situar, né? Porque daí o Papa precisa também se colocar da onde ele está falando ou para qual realidade. E depois ele vai dar algumas dicas de pastoral, vai falar da realização do jovem como uma realização vocacional, né? Porque esse é um elemento bem importante. O sínodo nasceu para pensar jovens e a vocação, e ao que parece no processo foi se percebendo que precisava mudar de foco para falar da realidade toda da juventude. Como estão os nossos jovens? Então, por isso, depois, esse capítulo se manteve sobre o discernimento e sobre a vocação. E eu gostaria de talvez trazer alguns pontos, né? 4 pontos que são bem importantes. A juventude, ela tem que ser uma prioridade. E está claro para nós, né, como igreja, desde os documentos da América Latina, né? E o Papa escreve assim: nós precisamos, né, precisamos colocar a juventude como uma prioridade. Nem sempre é fácil, mas tem que ser uma prioridade. Para nós, paróquias, comunidades, vamos pensar assim: qual é o espaço que nós estamos dando nos planejamentos pastorais das nossas comunidades, das nossas paróquias, né? Precisa ter. E precisa ser uma prioridade de vontade, de dinheiro, de recursos, de empenho, né? A gente precisa investir, né? Depois, gente, como a gente tem uma mudança cultural muito grande, os jovens hoje são muito... a gente não fala mais uma juventude, a gente fala juventudes. Por quê? Porque a juventude, ela é muito plural, né? Vocês olham para os filhos de vocês, olham para os jovens próximos de vocês, a gente vai perceber o quanto muda numa cidade como Caxias, um jovem que nasce aqui no centro, que é natural daqui, um jovem imigrante, um jovem de um bairro pobre, um jovem de uma realidade do interior. Então, tudo isso são juventudes. E a gente só pode fazer uma pastoral com jovens quando a gente toma uma atitude sinodal, que o Papa, né, já vem pontuando isso, mas no sentido de chamar eles para atuarem. Escutar o que os jovens podem dizer, né, da evangelização deles mesmos. Eu digo que, nesse ano, sendo assessor da juventude, a gente preparou a Jornada Diocesana da Juventude.
E muitas vezes a gente tinha que escutar os jovens e pensando uma coisa, mas eles diziam, não, padre, mas isso não vai pegar bem. Então vai lá, desiste, deixa eles tomarem a frente. Eles foram também dizendo aquilo que era necessário para evangelizar os outros jovens. Já pensou se nós na igreja a gente conseguisse botar esse princípio de ação para cada grupo que é atendido, escutar os idosos para saber o que os idosos precisam, escutar os catequizandos, né? Foi feito aquele processo de escuta que o padre Léo falou, escutar para saber o que a catequese precisa, escutar os moradores de rua para saber o que eles precisam. Por isso, porque a nossa tentação, né, sempre como agentes de pastoral nós fazemos para alguém. O Papa chama fazer junto. Fazer junto. E o que o Papa destaca? Isso é bem importante para nós. Esses pontos agora eu vou ler, porque esses pontos, eles são também uma dose de otimismo para nós, porque a gente normalmente tem a tentação de olhar para a juventude com uma certa negatividade. Por quê? Porque eles não estão simplesmente copiando os mais velhos, né? E por isso o Papa vai escrever, né, na Christus Vivit, existem muitos sinais, e surgiu de todo esse processo sinodal quanto a juventude é um espaço de busca de espiritualidade. Nem sempre é espiritualidade formal, tradicional, familiar, mas existe busca de espiritualidade. A gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar a disponibilidade de ajuda no coração dos jovens, né? Tem que valorizar que arte e esporte, por exemplo, são lugar de aproximação dos jovens com a comunidade. Então nós teríamos que promover mais atividades que juntassem arte, que juntassem esportes, que nossos lugares fossem lugares que realmente atraem os jovens, né? E muita preocupação com a natureza, então, né? E também muita preocupação com a inclusividade, porque, como eu disse, juventudes são sempre plurais. Então a gente precisa ter consciência disso para poder trabalhar com os jovens, para poder lidar com as suas problemáticas, né? Enfim, com a sua realidade. Bom, e né, aquilo, por último, eu vou dizer assim, olha, gente, jovens precisam de duas coisas: acompanhamento, né, quer dizer, a juventude tem muitos valores, tem muita vontade, precisa de acompanhamento. Então, quem trabalha na escola ou tem os filhos em casa sabe que, mesmo que eles saibam fazer, eles sempre precisam ser acompanhados, sempre. Isso é uma coisa essencial. E, em segundo lugar, a gente tem que, talvez, nos dar conta que, como os jovens hoje, que são já da geração Y, né, eles já nasceram num mundo globalizado, eles têm muita dificuldade de ter enraizamento. Enraizamento, quer dizer, a cabeça de um jovem hoje já está pensando, faz inglês, vai viajar, vai para outro país, vai fazer intercâmbio, tem esse problema, tem aquele problema, viu a mensagem do Papa na internet, viu tantas realidades. A comunidade concreta local, ela fica secundária, né? Na geração da qual a maior parte da maior parte de vocês faz parte, era o contrário. Primeiro vinham as relações imediatas, né? Hoje, pela tecnologia, os jovens inverteram a visão. Os jovens já nascem com a mentalidade global. Muitos jovens saem de Caxias do Sul para ir tentar a vida em outro país. Muitos jovens já viajaram, muitos jovens estão ligados em outras coisas. Então, por isso que nós, como igreja, a gente tem que pensar criativamente como vamos tentar abraçar estes jovens. Temos que pensar criativamente. Eu não vou dar resposta, eu vou deixar aqui uma provocação para que a gente possa pensar criativamente como nossas comunidades, nossas famílias podem abraçar esses jovens, né? Não tem outros jovens, são esses que nós temos. Essa bênção se estende às vossas famílias, às lideranças do nosso povo de Deus nas várias comunidades da nossa diocese. Que Deus, nosso Pai,
derrame sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre a vossa missão, mas também sobre todo o povo de Deus, da nossa diocese, todas as bênçãos do céu. Que os anjos do Senhor vos protejam e vos acompanhem sempre. Que Nossa Senhora esteja junto de vós, protegendo-vos e amparando-vos, como protegeu o seu Filho Jesus e o acompanhou na missão. Que juntamente com São José proteja as vossas famílias, proteja esse nosso povo de Deus a caminho, com suas fragilidades, esperança e, acima de tudo, com vontade de caminhar. Que seja sempre protagonista da presença de Deus no mundo. E o Espírito Santo ilumine os vossos passos, vos dê sempre o dom da sabedoria e do discernimento diante das decisões que deveis tomar, mas acima de tudo na missão de serem discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Que possamos caminhar com o sucessor de Pedro, sendo uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que não tem medo de viver a sua missão no mundo de hoje, sem perder a esperança em relação ao futuro. Deus, nosso Pai, vos abençoe e vos proteja a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.